Senador Pimentel, normalmente eu ocupo a tribuna do Senado para falar sobre os rumos da nossa economia. Eu não farei diferente hoje, só que eu vou fazê-lo de uma perspectiva ornitológica. Não fosse o pato também uma ave. Hoje eu vou falar de patos. Essas simpáticas aves da família Anatidae. Fui ao Google para me ilustrar sobre o assunto e aprendi que a família de patos é enorme. Há o pato mudo, o pato corredor, o pato ferrão, o pato papão, o pato caipira e o pato da Fiesp. E assim por diante. Assim, os marrecos também fazem parte da família. E temos aí a marreca cri-cri, o marreco gritalhão, o marrecão, o marreco pompom e o marreco de bico amarelo. Confesso que fiquei interessado pelo pato mudo. O pato mudo é assim chamado porque ele não emite sons altos. O macho faz um som semelhante a um assopro e a fêmea algo como um assobio discreto. É fácil criar patos e eles se reproduzem com grande facilidade. No Brasil, os patos são milhões e milhões, embora ultimamente, informam-me, talvez por causa do clima, da crise econômica, da reforma da Previdência ou do desemprego, registra-se uma drástica diminuição na população de patos. O coletivo de patos, senador Eumano, é bando ou pataquada, como sugerem alguns. Os patos são facilmente domesticados e é possível conduzir o bando pataqui, patacolá, porque o pato sempre vem para ver o que é que há, como diz a letra de Vinícius de Moraes. Assim, para amestrar e docilizar o pato, especialmente o pato mudo, muitos criadores colocam nos aposentos do bando televisores e rádios, permanentemente sintonizados na Globo e na CBN. E para melhor acomodá-los, forram o ambiente onde vivem com jornais e revistas criteriosamente selecionados. Os criadores chegaram à conclusão que, sob o efeito de certas vozes masculinas e femininas, de apresentadores e comentaristas do rádio e da televisão, os patos reproduzem-se com mais velocidade. Quanto à dieta dos patos, algumas informações de tratadores refere-se à adoção exitosa, imagine, senador Ferrer, de alfafa, que é a comida específica para muares. Mas vamos ao que interessa. Embora a minha curiosidade sobre o pato mudo, eu quero mesmo falar do pato da Fiesp. Um pato que se notabilizou por sua ativa performance no primeiro semestre do ano passado em algumas capitais brasileiras, especialmente na capital federal e em São Paulo, hoje o maior centro criador de patos e referência mundial na criação da ave. Tanto assim que alguns criadores russos já estão importando o pato da Fiesp, crentes que possam reproduzi-lo em Moscou e em Petersburgo com o mesmo resultado do Brasil. Segundo o Google me informa, o pato da Fiesp, no entanto, tem lá também as suas idiosincrasias. Por exemplo, não gosta de nada que seja imposto, tem horror ao imposto
Chegou mesmo até a criar um medidor para espalhar a rejeição a tudo que é imposto. É um pato liberal. Vê-se com clareza. Outra coisa que as pesquisas do Google ensinaram-me é que, frequentemente, os patos líderes trapaceiam a pataquada. Prometem levá-los a descansar em verdes prados, a conduzi-los a águas mansas e refrescantes, a reconfortar suas almas, a protegê-los de todo o mal, mas acabam por pastoreá-los por ínvios e tenebrosos caminhos. Verbi gracia. O rei dos patos, Fiespe, prometeu ao bando que, se a marreca Criqui fosse apeada do poleiro, haveria abundância, jorraria leite e mel, e que nada mais seria imposto à Patolândia. Houve mesmo um grão-pato pernambucano que prometeu o milagre instantâneo da multiplicação dos pães, dos peixes, do vinho e dos tecidos de tafetal de morim, se a referida madame fosse afastada. Quem sabe seja por isso, porque tudo que é imposto aumenta, porque diminui a ocupação dos patos, porque se reduz a ração do bando e muitos se recusam a consumir alfafa como cardápio alternativo, porque os patos mais velhos estão sendo ameaçados de nunca mais poderem descansar, ou seja, porque as tarefas dos patos estejam sendo terceirizadas para urubus, corvos, quero-queros. A verdade é que mingua, dissolve-se o número dos anatídeos a seguir os seus líderes. Os patos estão saindo do bando. Parece que as generosas contribuições financeiras dos irmãos Koch, ou do brasileiro mais rico do país, 19º mais rico do planeta, não estão dando mais conta de mobilizar os patinhos e os patões que haviam proclamado a República do Vão Livre da Fiesp, o MASP, ou Consulado do Pato Fiesp. Concluo esse mergulho no mundo dos patos, marrecos, gansos, com duplo e contraditório sentimento. Um sentimento gramsciano, pessimista e otimista. Pessimista por ver quanto é poderosa a aliança mídia e grande capital, tão poderosa a ponto de fazer milhões de brasileiros bem-intencionados a vestirem a camisa da CBF e marcharem pelas ruas defendendo, em última instância, as teses dos opressores. Otimista por ver brasileiros que foram feitos de patos despertarem e, em movimento contrário, retomarem as ruas contra a entrega do país ao grande capital global, especialmente ao capital financeiro, contra a destruição da previdência social e da legislação trabalhista, contra a terceirização que instaura no país a escravidão remunerada, contra a destruição da nossa indústria e o extermínio dos empregos. O Brasil desperta. Está na hora desse Senado também acordar e começar a pôr um freio nestas loucuras inspiradas nas putrefatas ideias do neoliberalismo. Não somos o país dos patos. Não somos patos. Não há de ser o presidente de uma entidade empresarial e industrial que se distingue pelo servilismo aos que destroem as indústrias, o emprego, o consumo e a soberania, que fará do Brasil o país dos patos da Fiesp. Os patos abandonam o bando, senador Pimentel, e o Brasil começa a acordar para ideias libertárias de desenvolvimento, de emprego e de soberania.